Hernani, é o seguinte, Hum, essa ideia de conversar com você, acho que surgiu um pouco de mim quando me veio uma imagem de incêndio, uma semana e meia atrás, quando eu pensei nisso da Cinemateca. Já se sabe que as pessoas de lá já estão atrasadas com salários e que o dinheiro não tinha sido voltado para eles, assim, o dinheiro que a verba anual que vai para a Cinemateca. E aí, pensando nisso, por um lado, dá esse choque inicial, porque conhecendo esse governo, você pode esperar tudo, então pode ser que nunca venha esse dinheiro. E aí fiquei pensando que pela primeira vez me bateu, assim, em muito tempo, esse medo de, porra, será que vai ser um Museu Nacional 2? Será que vamos ter de novo um incêndio por falta de verbas? É, E aí, num segundo momento, na verdade, eu lembro, enfim, se você pensar a história, eu queria que você ajudasse a até lembrar isso. A Cinemateca é meio permeada pela história de crises agudas, né? Eu acho que, sei lá, enfim, talvez o incêndio ali de 57, Paulo Emílio tentando, já completamente desanimado, e aí tentando reerguer aquilo de novo. Eu acho que sempre houve essa intermitência na Cinemateca, mas queria, acho que você é a melhor pessoa para dizer isso, primeiro entender qual é o grau disso hoje, da diferença disso hoje para as outras vezes. Até porque, assim, a gente está começando essa conversa, quando eu falei com o Brito, falei, vamos fazer de novo uma entrevista. A última entrevista que a gente fez com você, eu, Thiago, contigo, foi em julho de 2013. E era um momento muito específico do país e uma espécie de... A gente achava que era uma virada ali da Cinemateca. E já naquela entrevista, a gente fazia uma remissão a outra entrevista que a Contracampo fazia contigo, que era de, se não me engano, julho de 2000. E você, a entrevista da Contracampo, ela já começava com a frase: a Cinemateca vive hoje uma situação bastante delicada. Então, essa coisa da delicadeza da Cinemateca, eu acho que é uma coisa que perpassa as décadas. E queria começar entendendo com você a diferença de hoje, assim. tá. Talvez eu só queria dar uma complementada, né, exatamente no que ele está falando. Só queria também adicionar o fato que a entrevista que a gente fez em 2013, de um lado, ela talvez marca o início de uma crise dentro da Cinemateca brasileira que talvez permeie até hoje, e de outro lado, ela tinha também uma perspectiva relativamente otimista na época, de uma aproximação da ABPA e do conjunto de profissionais de preservação junto ao MINC, que ela terminou até com uma certa ideia de que finalmente ia se ter uma política pública para o setor de audiovisual. Então, de um lado, acho que seria interessante comentar essas cíclicas crises dentro da Cinemateca brasileira e depois, se possível, caminhar um pouquinho também no o que aconteceu de 2013 para cá. Na Cinemateca, a gente já sabe que a crise se instaurou a partir de 2013, mas inclusive com relacionado ao setor de preservação e as perspectivas para finalmente se ter as diretrizes básicas de uma política de preservação audiovisual. Bom, vamos lá. Não é pouca coisa que vocês estão colocando já de início. É um assunto que, enfim, para ser compreendido de uma forma mais adequada, precisa ser esmiuçado aí, tanto historicamente, quanto em termos estruturais, quanto em relação à existência de políticas ou ausência de políticas públicas relacionadas com a área de preservação audiovisual e, eventualmente, o caso específico da Cinemateca Brasileira. Olha, existe aí um componente chave para se entender tudo isso, que é a natureza do trabalho de preservação audiovisual e suas implicações, que aparentemente, num primeiro momento, são meramente técnicas, ou seja, se trata de um trabalho de conservação física de um conjunto de documentos. Esse conjunto de documentos, eles, com o tempo, adquirem o status de um patrimônio
histórico, artístico, um patrimônio cultural no sentido mais amplo. Está se falando aqui do patrimônio audiovisual brasileiro, já que não só a Cinemateca Brasileira, mas o conjunto dos arquivos audiovisuais brasileiros, eles hoje detêm, conseguiram incorporar, conseguiram conservar uma parcela significativa desse patrimônio. Então, esse patrimônio ele teve perdas sensíveis, sobretudo na primeira metade do século XX, mas conseguiu, em alguma medida, ser conservado já a partir da segunda metade do século XX, inicialmente, sobretudo, pelas duas cinematecas que apontaram ali, a primeira Cinemateca Brasileira, surgida em 1946, depois a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, surgida em 1955, e, com o tempo, uma série de outras instituições museológicas, arquivísticas, uma série de outras instituições de guarda de materiais audiovisuais, sejam os próprios filmes, não importando aí que suporte você esteja considerando, né, a película, o suporte videomagnético analógico, ou já o eletroeletrônico, que a gente conhece como digital, as mídias óticas, enfim, não importa o suporte. E, além dos filmes, considerando que também há uma série enorme de outros materiais relacionados aos filmes e que também precisam ser conservados porque fazem parte intrínseca, enfim, desse patrimônio, dessa memória, indo desde os roteiros até, enfim, fotografias e documentos de produção e documentos relacionados aos artistas e técnicos, enfim, tudo isso forma um grande patrimônio que foi sendo organizado, acumulado, foi se assentando aí numa série de instituições e que tem, talvez, na Cinemateca Brasileira, seu maior símbolo, seu maior emblema, porque é a mais antiga, é a mais importante, é a que tem o acervo mais significativo, enfim, é aquela, inclusive, que foi atravessada em sua história por esses momentos delicados que o Fabiano mencionou aí em relação à entrevista da Contracampo, e que significaram aí muitas crises, muitos momentos dramáticos, e que, digamos assim, chegam aí a esse momento, maio, passando a junho de 2020, em mais uma situação terrível, porque, enfim, há um conjunto de elementos aí nesse momento que coloca em risco novamente a instituição, o acervo e a preservação do que está dentro da instituição. Qual é a questão maior? Se, num primeiro momento, a questão da preservação é uma questão técnica, ou seja, esses objetos precisam sobreviver fisicamente e sobreviver por dezenas, centenas de anos, isso implica num investimento que não é pequeno, que não é simples, que é continuado e que, ao rigor, digamos assim, se multiplica à medida em que os acervos cresçam. São investimentos do ponto de vista da climatização, ou seja, do controle de temperatura e umidade para você estabilizar esses materiais, esses suportes, para dar longevidade a eles. Uma película cinematográfica, como a que era típica no século passado, você precisa, às vezes, de reservas técnicas que trabalhem ali próximo do 0 grau, que tem uma umidade em torno de 20% a 40%, que tenham, digamos assim, toda uma localização geográfica, toda uma série de estruturas de prevenção que também, igualmente, não são simples, não são fáceis. Você não pode colocar, digamos assim, esse espaço pendendo para, por exemplo, um incêndio, ou um alagamento, ou um terremoto, ou alguma coisa que, enfim, possa colocá-lo em risco e ele ser afetado, às vezes, de forma muito profunda, por algum sinistro que aconteça em função de uma não previsão ou de um não investimento correto na manutenção e na conservação de tudo isso. Ora, a dimensão disso em si já é muito cara, porque, enfim, são processos complexos, são processos que eventualmente demandam um tipo de intervenção em escala muito grande, as reservas técnicas são muito grandes, a estrutura que tem dentro delas, às vezes, pela vastidão, pelo caráter massivo
do acervo são muito caras, uma coisa óbvia e boba, distante. Às vezes, para você, enfim, mobiliar uma reserva técnica de 600 metros quadrados, com uma estanteria adequada, que não sofra corrosão, etc., você está gastando ali em torno de 200, 300, 400 mil reais. Enfim, de uma maneira muito pontual e numa questão que parece anódina, uma estante, mas não é uma estante qualquer, não é uma estante que você encontra no mercado disponível a um baixo custo, etc. Isso para dar um exemplo muito bobo, porque, na verdade, a estrutura em si é muito maior do que isso e ela acaba se tornando muito cara. Isso significa que, quando você constitui uma instituição dessa natureza, você tem que prever aportes financeiros contínuos de grande porte e que tendem a se ampliar, que tendem a aumentar com o tempo, na medida em que o acervo aumente e, eventualmente, você tem novidades pelo meio do caminho, como foi o caso da passagem, por exemplo, do suporte fotoquímico, do suporte em película, para o suporte digital. Como os materiais digitais da atualidade, eles não têm uma capacidade intrínseca de durabilidade maior, eles não sobrevivem ao tempo, como, por exemplo, a película. Isso significa ter toda uma outra estratégia de preservação, que é igualmente custosa, que é igualmente complexa, que é igualmente, enfim, cara. E isso sem falar em aspectos como, por exemplo, pessoal, técnicos treinados, enfim, uma infraestrutura de catalogação e conhecimento desses acervos. Enfim, se tudo isso não caminhar junto, você tem um trabalho sempre abreviado ou aquém do próprio conhecimento do acervo que a instituição guarda, e você dar conta disso numa dimensão e num nível adequados é realmente cada vez mais caro. E isso, de uma maneira geral, levou a maior parte das instituições a se colocarem dentro do universo do Estado. O Estado é aquela instância que, de fato, possui capacidade financeira para, digamos assim, sustentar um trabalho continuado por dezenas e dezenas de anos e, eventualmente, digamos assim, absorver melhor os impactos que nesse universo essa atividade tem e conseguir dar respostas mais adequadas e, eventualmente, mais rápidas para isso. Aqui talvez a gente chegue no ponto-chave em que, digamos assim, as coisas não andam tão bem, apesar de todos os esforços que, sobretudo, enfim, as instituições em si de preservação audiovisual e, principalmente, seus corpos técnicos fazem em prol desse trabalho e desse resultado, muitas vezes conquistando aí, digamos assim, ações muito meritórias a despeito das deficiências que, enfim, o trabalho em si carrega e, às vezes, a despeito até da ausência de investimentos financeiros mais significativos. O ponto-chave, o ponto nodal é essa relação entre o Estado e a atividade, o campo da preservação audiovisual, e o quanto o Estado fez relativamente muito pouco pela atividade, começando pelo reconhecimento dela. Você mencionou, Tiago, que em 2013, pela primeira vez, você estava chegando a uma situação de diálogo com o poder público federal no Brasil, uma situação em que se criava ali a possibilidade de você apresentar, vindo da sociedade civil, vindo, na verdade, dos profissionais de preservação audiovisual, através de uma entidade que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA. Você estava apresentando ali um plano nacional de preservação audiovisual, você estava abrindo um diálogo nesse sentido, e, inclusive, enfim, a pessoa que encarnou essa abertura, ela faleceu semana passada, que foi o Leopoldo Nunes. Então, ali na gestão que o Leopoldo teve à frente da Secretaria do Audiovisual, que é uma gestão hoje muito criticada, sobretudo pelos reflexos em torno da Cinemateca Brasileira, ela foi uma gestão muito importante para essa abertura de diálogos e para pensar a necessidade, por exemplo, de um instrumento como esse,
que é um instrumento legislativo, a rigor, né? E quando você, de fato, incorpora na legislação o reconhecimento do campo, das instituições, dos profissionais, da atividade em si, você cria condições para, no momento seguinte, inclusive, gerar ações concretas, digamos assim, advindas do governo federal, para você, por exemplo, financiar projetos, ou até financiar as instituições, incorporá-las ao orçamento regular da União, e aí poder, digamos assim, dar uma sustentação mais consistente para esse trabalho. Esse contato que aconteceu em 2013, no bojo, inclusive, de um momento de grandes agitações e transformações, não é só da preservação, mas da própria vida brasileira, da sociedade brasileira, a partir ali das famosas jornadas de junho, significaram, em vez de uma concretização das expectativas que se tinha ali, uma mudança radical no sentido exatamente oposto. Todos não, mas a grande maioria dos trabalhos, projetos, discussões, debates que visavam encaminhar e aprofundar, digamos assim, uma certa ideia de sociedade brasileira, uma certa ideia de uma cultura de patrimônio, uma certa ideia de preservação audiovisual no Brasil, foram caindo numa espécie de limbo e foram sendo continuamente colocadas de lado pelos novos donos do poder. A gente sabe que a história brasileira nos últimos 5 anos é uma história marcada por um golpe, no fundo legislativo, né? Por um impeachment da presidente da República, que era Dilma Rousseff, por um afastamento radical do Estado brasileiro do universo da cultura, né? Não só de um reconhecimento formal desse campo, mas de manutenção de instrumentos de fomento desse campo, de uma paralisação de uma série de atividades no campo, e a área de cinema foi particularmente muito atingida por isso. E aí, nesse processo todo, você pode dizer que, digamos assim, essa área que já tem necessidades muito específicas, que precisa de grandes recursos financeiros, que tem comprometimentos técnicos muito fortes e muito dramáticos, você viu essa área enfrentar um novo contexto que era de simples esvaziamento, um esvaziamento às vezes quase que total, quase que completo, da relação do Estado com o campo cultural de uma maneira geral e com o campo da preservação audiovisual de uma maneira mais específica. Acho que um exemplo, digamos assim, maior dessa crise que se instaura entre o Estado brasileiro e, enfim, o campo cultural pode ser percebido na trajetória e no atual momento da Cinemateca Brasileira. Em que sentido? Em 2013, ela teve, digamos assim, alterada ali a sua direção. Nos momentos seguintes, teve crescentemente esvaziadas as suas condições de trabalho, em especial o seu corpo de funcionários. Uma das medidas, inclusive, tomadas no ano passado foi esvaziar os funcionários de carreira, os funcionários concursados da instituição, né? Eles foram reenviados para os seus órgãos de origem, né? Então, pessoas que estavam ali há 20, às vezes 30 anos e que tinham uma formação técnica muito específica e de grande experiência, simplesmente foram dispensados a rigor, de um momento para o outro, sem nenhum tipo de preparação justificativa, etc. E você, digamos, ampliou aí muito fortemente esse esvaziamento, por exemplo, do corpo técnico, que já se fazia sentir desde 2013. Para além disso, quer dizer, quando você começa a congelar o orçamento de uma instituição dessa natureza, ou a diminuir esse orçamento de uma forma muito drástica, até pela própria natureza do trabalho, pelo tamanho que a instituição alcançou, pela dificuldade crescente, por exemplo, de ter pessoas para fazer
certos trabalhos, você vai comprometendo seguidamente setores internos, ações específicas. Você vai, na verdade, criando condições para que haja problemas, para que haja estagnação e, eventualmente, para que haja, inclusive, sinistros, como o que ocorreu em 2016, quando uma das casinhas de nitrato da Cinemateca ela acabou pegando fogo e destruindo 1.000 rolos, ou seja, 1.000 títulos, né? 1.000 obras que desapareceram e desse montante relativamente pouco havia sido duplicado aí ao longo do tempo. Então, é uma perda real e definitiva, principalmente de cinejornais, pelo que foi noticiado publicamente. Então, é uma perda definitiva, não adianta fazer mais nada, não tem mais como recuperar esse material, porque ele não se encontrava mais em lugar nenhum a não ser ali. E isso tem como resultado concreto um apagamento definitivo da memória brasileira, da história brasileira, da expressão cinematográfica brasileira, e desse ponto não há o que fazer mais. Falando a gíria popular, perdeu. Isso é um espelho de como, digamos assim, essas relações com o Estado, se elas entram numa dimensão muito complexa, muito atritada, uma relação, inclusive, de rejeição por parte do Estado dessa tarefa que lhe cabe, inclusive, constitucionalmente falando, as instituições sofrem de imediato. Elas vão tendo problemas crescentes, elas vão tendo perdas, elas vão tendo, digamos assim, uma espécie de paralisia que eventualmente pode chegar, inclusive, a esse momento de colocá-las em xeque ou até mesmo de pô-las a perder, em definitivo, batendo na madeira 3 vezes, porque isso aconteceu recentemente com o caso do Museu Nacional. Especificamente em relação à Cinemateca Brasileira, esse era um quadro que já existia há alguns anos atrás, inclusive a ação do governo em 2018 foi de propor uma solução que a maior parte das pessoas não acreditava muito que fosse de fato uma solução, mas enfim, houve um gesto concreto nesse sentido de colocar a instituição sob gerência de uma organização social, uma OS, ou seja, fazer uma parceria público-privada em que o Estado entra com recurso e uma entidade da sociedade civil entra com a gestão propriamente dita da instituição. Na prática, isso é uma passagem de um órgão público à esfera privada, o que sempre foi muito criticado, porque na quase totalidade dos casos aqui no Brasil isso não deu certo. E você está falando da ASERP. Isso, da ASERP, Associação Cultural e Educacional Roquete Pinto. A ASERP assumiu a Cinemateca Brasileira dentro de um contrato com o governo federal. Esse contrato previa ali uma série de direitos e obrigações e previa, sobretudo, o repasse de um recurso financeiro específico para dar conta do gerenciamento concreto da instituição. Com, enfim, a passagem ao novo governo, esse contrato, a rigor, chegou ao fim, ali em dezembro de 2019, não foi renovado. Nunca ficou muito claro para mim por que não foi renovado e qual era a questão de não ser renovado, mas o que é concreto é que ele não foi renovado. E a partir dessa não renovação, você colocou a instituição novamente, de um lado, num limbo jurídico enorme, porque ela não voltou de imediato para a esfera federal, a esfera pública, e, por outro lado, enfim, não foi feito um novo contrato com uma nova organização social, a rigor não foi feito nada. Isso significou aí, esses primeiros meses de 2020, e você tem uma pandemia no meio disso tudo, significou um crescente estrangulamento da instituição em termos da sua capacidade de gerenciamento interno, provocado pela falta de recursos,
Até que isso chegou na imprensa, chegou ao grande público sob a forma de não tem dinheiro para pagar a conta de luz, os salários estão atrasados, isso pode comprometer, digamos assim, as unidades fundamentais de conservação do acervo que estão dentro da instituição. Esse momento acabou ao longo dessa semana que se encerrou ontem, numa reunião na sexta-feira, e nessa reunião, inclusive, a primeira notícia que veio a público já falava até em fechamento da instituição por conta desse imbróglio aí jurídico, político, econômico, etc. Mas, para o final da noite, se falou simplesmente em que a instituição finalmente voltaria para a esfera federal, para a esfera pública, e, eventualmente, isso seria ali uma resposta para essa crise. Para mim, na verdade, não é uma resposta no sentido mais direto e claro, né? Porque não se fala exatamente em que termos vai se dar essa volta, eu nem sei exatamente em que termos a Cinemateca saiu da esfera pública para ir para um contrato com uma OS, para ir para uma parceria público-privada, mas esse retorno não se sabe ainda em que termos, em que condições técnico-financeiras e, sobretudo, em que condições gerenciais. O que está anunciado aí de uma forma muito translocada é a ideia de que uma atriz, a Regina Duarte, venha se tornar a diretora, né, da instituição, mas isso, inclusive, enfim, dado as alterações jurídicas que a instituição sofreu nos últimos anos, hoje em dia não se tem nem clareza se isso é possível, e isso talvez seja o maior indicador do quanto, digamos assim, você desfez aí todo um entendimento anterior do que era uma cinemateca, do que era um arquivo audiovisual, qual era o seu sentido, qual era a razão de ser de passá-lo, porque a Cinemateca Brasileira nasceu privada, mas passá-lo à esfera pública, justamente para garantir ali essa sustentabilidade. Tudo isso ficou tão confuso, se perdeu em grande medida, que hoje talvez isso seja o maior indicativo aí do quanto a falta de interesse geral do Estado brasileiro e quanto a maluquice total que é esse governo atual, isso tudo atinge diretamente a instituição, colocou ela numa situação muito difícil, muito confusa, muito perigosa, inclusive, e o quanto, digamos assim, até o momento você não tem clareza de quais são as respostas que vão ser dadas concretamente, diretamente para, digamos assim, estabilizar novamente a instituição, dar a ela condições de trabalho e viabilizar ali, de fato, o que é a sua missão, que é a preservação dessa memória audiovisual. E isso, se você estender para, digamos assim, o campo da cultura ou mesmo o campo da preservação audiovisual, você vai ver que tem outros casos passando pela mesma situação, por exemplo, a Cinemateca Capitólio, lá em Porto Alegre, embora não seja de dimensão federal, lá de dimensão municipal, ou tudo que perpassou, por exemplo, a Casa de Rui Barbosa, que é um órgão federal de cultura e pesquisa, que também esteve aí sobre um fogo cruzado nos últimos meses, na medida em que várias dessas instituições de cultura elas estão recebendo novos gestores que não têm a menor relação com o campo, menor relação com esse tipo de trabalho, e a partir de um entendimento que me parece muito equivocado, que é aquilo que se concretizou também aí nas últimas semanas, que é a passagem desse universo todo que a gente chama de cultura para debaixo do guarda-chuva de um ministério que cuida de turismo, ou seja, que cuida, na verdade, da aproximação de um tipo de cidadão, de um tipo de pessoa, mais das vezes no seu momento de férias, dos aparelhos culturais, dos aparelhos de lazer, dos sítios naturais, né? E para que ele possa ali, de alguma maneira, ter momentos de lazer, de felicidade, disso ou daquilo, e que nada tem a ver com instituições de conservação, com instituições de pesquisa, com instituições de memória, que podem ter uma interface, que podem ter assim, um diálogo com
o universo turístico, mas que não é a sua finalidade primeira. O turismo é quase que uma consequência e não uma premissa aí a essa altura. E essa passagem de todo esse universo para dentro do Ministério do Turismo pode gerar uma incompreensão muito grande a respeito da natureza e da função dessas instituições, como que, digamos assim, levando o grande público, a sociedade a crer que tudo está ali já pronto, que tudo está ali já bem conservado, que tudo está ali à disposição, e é só chegar lá, pegar e usar. É um pouco um pensamento que, inclusive, o universo da internet, de uma maneira geral, também tem, que é só pegar as coisas aí e usar. As pessoas não têm ideia de que, para usar, tem todo um trabalho anterior, e um trabalho que precisa ser qualificado em grande medida, porque tem questões, às vezes, muito complexas dentro desse trabalho. E, para além do uso imediato, o objeto precisa sobreviver para a década seguinte, para o século seguinte, etc. Então, eventualmente, virou até quase uma piada, né? Exatamente que tipo de turismo você vai fazer numa biblioteca como uma biblioteca nacional, que tem essa função de ser uma biblioteca de preservação, lá se faz o depósito legal, etc. Ou que tipo de turismo você vai fazer numa cinemateca, quando, por exemplo, ela não tem uma sala de exibição e ela basicamente faz conservação física dos filmes. Você não pode abrir ali a reserva técnica para as pessoas entrarem dentro e ver como é que é. Isso não existe. É tecnicamente incorreto. Então, há uma série de erros, há uma série de equívocos e há algo mais profundo, que é a falta de admissão pela sociedade, pelo Estado brasileiro, da, assim, necessidade fundamental a essa altura de você investir em preservação audiovisual, de você investir na conservação de acervos audiovisuais, de você chegar, de fato, a constituir uma memória aí que a sociedade vai poder, deve usar aí mais para frente. Hernani, bom, são muitas coisas que você falou. Eu acho que o Brito vai... Essa questão da memória ele vai querer falar em breve, mas tentando pensar de um jeito bem pontual, é isso, assim, todos os gestos, enfim, os gestos são simbólicos e a implosão de um Ministério da Cultura, o governo dizer que isso não é necessário, então acaba com isso, e a gente no começo era do guarda-chuva da educação, isso demonstrava um ponto. E o que parecia é que com o Alvim, que era o secretário da Cultura anterior, existia uma clara veia de guerra cultural, onde eles estavam assumindo ali um lado. Inclusive, isso saiu na imprensa enfim, alguns... eu não sei muito bem como funciona a cúpula da Cinemateca agora, mas de que tinham pessoas militares que vinham do governo Bolsonaro ali, e existia inclusive uma mostra que era de cinema militar e tal, que eles estavam pretendendo exibir. Para mim, isso é uma clara demonstração de enfrentamento dessa teoria que eles têm, que vem do Orville, mas vem também de Olavo de Carvalho, de uma esquerdização das instituições culturais e educativas do país. Agora, eu acho que uma das encenações mais estapafúrdias assim, que eu me lembro foi agora, semana passada, aquele vídeo da Regina Duarte com o Bolsonaro, claramente um negócio, enfim, super esquisito. Ela falou, não, eu não estou sendo demitida, não estou sendo fritada, eu estou indo para perto da minha família em São Paulo. E que, num certo sentido, parece que eles estão simplesmente fazendo uma coisa que eles sempre negaram, que era dar um fisiologismo, né? Pega uma pessoa que, tá bom, dá um emprego ali e joga na Cinemateca. O que começa lá da minha pergunta anterior, na primeira, parece um pouco que não se importam, mas, num certo sentido, a Cinemateca
tem esse relevo de importância cultural e histórica que já tinha se demonstrado isso nesse próprio governo. E aí, assim, não sei se você sabe, eu estou fazendo uma pergunta que eu não sei se você, enfim, tem mais informações, mas de onde vem essa minha impressão? Primeira que, bom, se depender desse governo, a coisa pode queimar tudo, porque eles estão, assim, cagando para isso. Por outro lado, não, isso pode ser um utensílio um instrumental para eles. Vamos lá. Eu não sei Olha, como você enxerga isso. é difícil enxergar de pronto, de imediato, numa dimensão mais ampla, porque quase sempre tudo que a gente fica sabendo vem via imprensa ou mídia. Porque o processo é meio esquizofrênico também, né? Cada hora Isso, cada hora é uma coisa, cada hora é uma fala, cada hora é um desmentido, etc. A própria situação de sexta-feira da Cinemateca Brasileira foi louca, porque sai na imprensa de que a opção é fechar. Aí, sei lá, 4, 5 horas depois, sai uma outra indicação de que não, ela vai voltar para o Estado. É uma esquizofrenia completa e absoluta. Mas, olha, de um lado, em princípio, sobretudo esse governo que está aí, ele veio com essa ideologia de combate ao chamado marxismo cultural, entre aspas, comunistas ou coisa que o valha, e elegeu o campo cultural como, digamos assim, o espaço privilegiado para essa guerra. Quando há uma manifestação concreta, você fica meio em dúvida de qual é exatamente a natureza dessa guerra, quais são exatamente os referenciais que estão sendo postos, enfim, na mesa, apresentados, etc. Porque você vai lembrar, no ano passado, por exemplo, o presidente falando mal de Bruna Surfistinha como sendo um exemplo nefasto do que se faz com dinheiro público no Brasil e do quanto essas instituições que estariam aparelhadas pela esquerda, ou coisa que o valha, desconhecendo, inclusive, que a maior parte desses órgãos, dessas agências, enfim, dessas instituições, tinham renovado suas gestões ali durante o período Temer, então já não tinham nenhuma relação a rigor em termos de gestão com os governos de esquerda do PT. Então, eu acho que por aí já tem aí um problema. O segundo problema Bruno Surfistinha, um filme de esquerda, é um manifesto ideológico do marxismo cultural, coisa que o valha. E, num terceiro momento, para além de um combate ao aparelhamento da estrutura de Estado no campo cultural, esse combate houve, ele era muito dúbio e muito, digamos assim, pouco claro na medida em que, sobretudo para as instituições de preservação, para as instituições de memória, você não tinha, digamos assim, um grande interesse de fato por um passado remoto ou imediato, porque esse novo governo trabalha sobretudo no campo digital, no campo das redes sociais, num campo de um presente imediato. Ele tem um discurso em relação ao passado, tem sim, mas que é um discurso de resgate de valores ou coisa que vale, um discurso que mistura tudo, né, do positivismo mais arraigado ao marxismo mais trelocado. Então, é muito pouco clara essa dimensão, digamos assim, estritamente ideológica desse novo governo, e não é clara não só no governo, mas também nas suas matrizes mais imediatas. Se você pensar no Olavo de Carvalho e o quanto lá o pensamento dele é um pensamento estritamente católico, né? Não é nem cristão no sentido mais amplo, é católico. E o governo Bolsonaro tem um grande apoio no universo evangélico, então um saco de gatos monumental. Enfim, é difícil tentar entender isso porque não parece ter muita lógica e a primeira impressão é de que realmente é só maluco, esquizofrênico, etc. Então, houve o discurso, sim, de combater o aparelhamento ideológico dentro das instituições de uma maneira geral, dentro do Estado de uma maneira geral, e você viu gestos
aparentemente mais lógicos nesse sentido, como, por exemplo, quando se trocou a direção da casa de Rui Barbosa. Mas, por outro lado, o que me parece que está no horizonte real desse governo é muito mais do que um combate ao aparelhamento, um desprezo, né? No fundo, eles não sabem para que isso serve, não têm grande interesse em utilizar isso. E se, num primeiro momento, ao chegar ao poder, eles distribuíram uma série de pessoas ligadas ao governo dentro das instituições, e foi o caso, por exemplo, do militar que foi trabalhar na Cinemateca Brasileira e que chegou publicamente a propor uma mostra de filmes militares como um símbolo dos novos tempos, da nova orientação e, digamos assim, de uma agenda aí que seria uma agenda de fortalecimento ideológico. Vamos aqui mostrar filmes militares para elogiar, por exemplo, o Exército. Oi? Que não vingou, né? Não houve. Não aconteceu. Não aconteceu. É por isso que, em parte, eu estou falando de que, se era uma agenda de combate, uma agenda de reaparelhamento do Estado e das suas instituições, dos seus órgãos, a certa altura me pareceu que eles foram percebendo que, enfim, não só eles não tinham um projeto real que envolvesse o passado, como, eventualmente, enfim, não tinham interesse concreto, já que o desprezo pelo campo cultural, de uma maneira geral, era amplo, geral e restrito. Era muito mais fácil, digamos, encerrar certas coisas, suspender a Lei Rouanet, paralisar o fundo setorial, sugerir o fechamento desse ou daquele órgão, do que estabelecer uma agenda de trabalho no campo cultural. Essa agenda de trabalho no campo cultural, por mais ideologicamente perversa que ela pudesse ser, no meu olhar, ela não existiu, ela não foi construída. Dá trabalho, né? Não, dá muito trabalho, imagina. Construir uma história paralela, assim, Isso. E eles... Eu acho que resolveram... uma coisa interessante, Hernani, que era exatamente um dos pontos que eu queria levantar aqui, até a partir da sua fala, que acho que você coloca, a maneira como você fala, você coloca bem claro que existe um corte, principalmente quando você pensa aí essa transição entre memória e turismo. Então, é um pouco, me parece que o caminho que está se dando é um caminho de amnésia. Talvez relativamente suicidário, com a palavra que hoje em dia a gente está utilizando muito, 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 um caminho de destruição, e me parece que isso não está sendo sem querer. Não, eu acho, assim, isso é uma impressão. Falta tempo, falta distanciamento, falta base para uma reflexão maior. Mas uma impressão que eu tenho é de que esse corte, essa ruptura, não exatamente entre memória, mas entre cultura e turismo, quer dizer, entre uma dimensão de formação e uma dimensão de mero uso, sobretudo, digamos assim, financeiro, né? Porque o turismo é uma grande indústria econômica, mas ele não tem, digamos assim, a não ser de uma maneira muito acessória, ele não tem um foco maior na formação do cidadão ou algo que o valha. Então, eu acho que o que se percebe é que a antiga guerra ideológica ela passava muito por uma instância, por um espaço, por uma instituição, que era a escola. Então, você tinha sempre muita discussão em torno do que você vai deixar a criança ler, ou o jovem ler, ou o universitário ler, ou não. E você vai ter, enfim, exemplos pontuais aí dessa guerra cultural passando por esse espaço. Por exemplo, a coisa do chamado kit gay, que seria distribuído às escolas e que, enfim, invencionice ali dos setores mais conservadores, você, digamos assim, está aí dentro de uma dimensão clássica de atuação política ideológica. Mas, com o tempo, e sobretudo a partir da eleição de 2018, onde essa coisa das redes sociais e das fake news funcionaram, elegeram aí essa galera, eu acho que houve uma percepção de
que o canal de comunicação não passa mais por uma estrutura formal e por uma estrutura longa, como, por exemplo, enfim, o trajeto escolar, se passa agora por uma comunicação de mídia imediata. Nesse sentido, por que você vai manter estruturas que, por exemplo, serviam à escola? Por que você vai manter documentos que têm que ser pesquisados, têm que ser pensados, têm que ser, de alguma maneira, trabalhados aí num certo discurso, publicados em livro, por exemplo, e depois oferecer isso a professores e alunos como uma base para reflexão e para formação? Eu acho que a ruptura é muito mais ampla do que a gente imagina, porque a própria ideia de memória no meio disso tudo, ela talvez comece a ser percebida como dispensável por esses grupos, por esse universo conservador. E você aí veja, digamos assim, o pouco empenho em, por exemplo, tentar reconstituir alguma coisa que funcionasse de forma semelhante ao Museu Nacional, ou seja, dispensar alguma preocupação com a perda histórica que ocorreu ali, que pode ter sido uma perda de objetos, mas não exatamente uma perda de informação, porque parte da informação que estava lá dentro já havia sido trabalhada, já havia sido, de alguma maneira, colocada em outros suportes, em outros lugares, mas a instituição ela funcionava como um símbolo dessa dimensão histórica brasileira que vinha lá do período colonial, atravessava o período imperial e chegava aqui, digamos assim, no presente. Tinha uma dimensão que voltava lá para o passado remoto do continente americano, com as nações indígenas, com os animais, com todo o trabalho arqueológico que o Museu Nacional desenvolvia. Houve algum esforço de você recolocar isso numa dimensão simbólica que, digamos assim, mantenha a ideia da história, a ideia do passado, a ideia da memória para a população em geral? Não, eu não vi nenhum esforço nesse sentido. Quando surgem proposições como essas, do tipo, não vamos mais fazer cinema no Brasil, para quê? Melhor fechar a Ancine, ou não vamos mais levar uma instituição como a Cinemateca Brasileira adiante, talvez seja melhor fechar. O simples fato de que alguém pensou isso ou colocou isso numa reunião, para mim é indicativo do quanto isso está no horizonte dessa galera. O quanto, na verdade, eles talvez tenham começado a perceber que, enfim, não precisa mais reunir aí o passado e dar uma leitura própria, né? Mesmo que seja uma leitura muito enviesada ou muito equivocada, para eventualmente ter aí um processo de construção de uma identidade, digamos, nacional mais conservadora. O quanto eventualmente essa guerra cultural que eles, digamos assim, de alguma maneira indicaram existir e resolveram fazer aí já há alguns anos, isso não vem só da eleição para cá, isso já vem de alguns anos, eventualmente passou a indicar assim, uma necessidade pouco clara de manter essas bases antigas. Então, enfim, se você não precisa das instituições de cultura, se elas são um estorvo, se elas são um antro de comunistas, se elas são um sorvedor de dinheiro, se elas não têm sentido, bom, é mais fácil fechá-las ou acabar com elas. Ou o que é menos comprometedor do ponto de vista político é simplesmente deixá-las à própria sorte. Você não fecha a porta oficialmente, mas você também não cuida mais dela, você não manda mais os recursos necessários, você vai empurrando com a barriga e óbvio que você entra numa dimensão em que aquilo vai morrendo por inanição ou por falta de ação. Eu acho que o risco que se corre no Brasil atual, não só em relação ao cinema e suas instituições de preservação, etc., mas de uma maneira mais ampla, é esse. É simplesmente desprezar o valor da cultura, desprezar o valor da memória, ter uma política pública que é uma não política, ou seja, não vamos fazer nada, e, eventualmente, aproveitar isso de uma forma anódina, né?
porque aquele vídeo do Bolsonaro com a Regina Duarte, ele tem algumas características que eu acho que revelam aí essa falta de compromisso. Primeiro que ele não digamos assim, uma fala formal num espaço formal, por exemplo, não é dentro do Palácio do Alvorada. É ali na rua, ali na esquina, como se fosse uma conversa informal, quer dizer, você não está entronizado no seu cargo, na sua responsabilidade, você está falando como um amigo, como um conhecido. Então, a atriz pode perguntar, presidente, o senhor está me fritando ou não? E ele diz, claro que não, ainda vou te dar um presente. Ó, lá do seu apartamento você vê a Cinemateca Brasileira. Então, é o órgão perfeito para você, digamos assim, ficar ali em São Paulo, ficar ali na sua casa, não ter muito trabalho e está tudo bem. Em nenhum momento se discute o que é isso, o que é Cinemateca, o que é a Cinemateca Brasileira, o que implica esse trabalho, qual é a responsabilidade envolvida. E não se dá, digamos assim, a dimensão de seriedade pública, que é você fazer isso dentro dos rituais tradicionais, dos espaços tradicionais, dentro de uma compreensão de que há ali uma coisa pública e de que há ali uma responsabilidade do funcionário público. O presidente é um funcionário público, a secretária especial de Cultura não sei, uma funcionária pública e, portanto, devem satisfações à sociedade brasileira, devem satisfações aos cidadãos. Eles não podem fazer o que quiserem simplesmente tirando da cachola e resolvendo, digamos assim, se vão cuidar, se não vão cuidar, porque não funciona assim. Então, aquele vídeo, para mim, já é revelador da falta de compromisso. Não há compromisso ali com nada, nem com o país, nem com a memória do país, nem com as instituições do país, nem com o trabalho em si. Porque se fosse algo sério, simplesmente o presidente chama a secretária e diz, olha, vou demiti-lo desse carro, mas vou colocá-la nesse aqui, a senhora agora tem a responsabilidade X, Y, Z, e vamos ver se a senhora desempenha isso de forma adequada. Não rola isso. O que rola é algo constrangedor, de alguém que, enfim, quer desfazer uma imagem pública extremamente negativa, mas que fica, inclusive, clara no próprio vídeo, de que ela não só foi fritada, como cuspida fora do governo. E você, a partir desse episódio, você, de fato, teve ali uma apreensão muito grande do destino da Cinemateca Brasileira. Se a tentativa de resolução de um problema começa dessa maneira, talvez a tentativa seja não resolver. E uma semana depois você chegar nesse comentário de reunião de que talvez, então fecha. Parece, digamos assim, o desfecho natural dessa falta de compromisso e, digamos assim, desse descalabro público que o país vem vivendo.